Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada a nossa Mãe Maria Santíssima. Nesta sexta-feira da Paixão do Senhor, a Igreja não celebra a Santa Missa, mas faz a liturgia da palavra, a cerimônia de veneração da cruz e distribui a Eucaristia. As hóstias já foram consagradas no dia anterior. E só. Acabamos agora de ouvir a proclamação da Palavra de Deus. A primeira leitura é de um trecho do Antigo Testamento que narra com impressionantes detalhes a paixão de Jesus. É o quarto canto do servo do Senhor, Isaías 53. Parece que o profeta está vendo Jesus ser açoitado, triturado, esmagado, morto, sepultado, inocente, como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha diante dos que a tosquiam, e expiando os pecados do povo. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Por suas chagas fomos curados. Ele foi de tal modo golpeado, chagado, ferido, que seu aspecto já não parecia mais humano. Estava desfigurado. Não tinha beleza, não tinha atrativo, não tinha aparência que agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. Porém, este que sofre é o meu servo. Ele é o justo, e ele fará justos inúmeros homens. Ele, pela sua justiça, manifestada na obediência até a morte, fará com que muitos homens pecadores se tornem justos, ou seja, recebam a graça santificante, carregando sobre si as suas culpas. Por isso, ele será recompensado. Ele será como um vencedor que reparte as riquezas com os valentes seguidores. Por quê? Porque ele entregou o seu corpo à morte e foi contado entre os malfeitores. Mas, na verdade, ele resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Este trecho, que é o principal trecho do Antigo Testamento sobre a paixão do Senhor, nos ensina o mistério da redenção. Alguém pecou, foi Adão. Adão perdeu a graça, não só para si, mas também para nós, seus descendentes. O pecado de Adão é o pecado da natureza. Por isso, diz São Paulo, éramos por natureza filhos da ira. Ninguém poderia reparar o pecado, porque o pecado é uma ofensa feita a alguém infinito, que é Deus. Para reparar uma ofensa deste tamanho, seria necessário oferecer a Deus, que foi ofendido, um sacrifício de valor infinito. Mas quem é infinito para oferecer este sacrifício, a não ser alguém que seja Deus? E quem pode sofrer e morrer em nome dos homens, a não ser alguém que seja homem? Foi então que o Filho de Deus, que também é Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo, se fez homem sem deixar de ser Deus. Este é o mistério da encarnação. Por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Mas se fez homem para quê? Para remir, para resgatar a nós, homens. Em nosso lugar e em nosso favor, ele se ofereceu ao Pai como vítima de expiação pelos nossos pecados. Como homem, ele poderia sofrer e morrer. E poderia sofrer e morrer solitário a nós. Como Deus, o sofrimento e a morte dele teriam um valor infinito, superabundante,
capaz de apagar os nossos pecados e ainda nos encher de graças. É isso que nos ensina a doutrina católica, baseada em vários trechos da Escritura. O Salmo 30, que nós lemos em seguida, é um dos salmos que Jesus recitou na cruz. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A segunda leitura, tirada da carta aos Hebreus, fala do sacerdócio de Jesus. Temos um sumo sacerdote eminente que entrou nos céus. O sumo sacerdote do Antigo Testamento entrava uma vez por ano no véu que cobria o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, onde deveria ficar a Arca da Aliança, porque ela já se havia perdido desde a época da invasão de Jerusalém pelos caldeus. Mas Jesus não apenas penetrou um véu, ele penetrou os céus. Ele é mais do que os sumos sacerdotes da lei de Moisés. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer de nós. Ele se compadece sim das nossas fraquezas, porque ele foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Tudo que é nosso, ele assumiu. O sofrimento, a solidão, o cansaço, a dor, a humilhação, a traição, a morte. Tudo ele assumiu. Portanto, ele é o melhor dos médicos, porque o melhor médico é aquele que já sofreu a doença que ele vai curar. Jesus, que conhece as nossas fraquezas, ele é alguém apto a se compadecer de nós. Ele, como homem, conheceu-as, experimentou-as na carne. Aproximemo-nos, portanto, com toda a confiança ao trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Prossegue a leitura de hoje. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. Aqui o autor está se referindo à prece de Jesus no Jardim das Oliveiras, com forte clamor e lágrimas. E foi atendido por causa da sua submissão, da sua entrega, da sua reverência. Como Jesus foi atendido? Ele foi salvo da morte? Foi salvo da morte não deixando de morrer, mas ressuscitando após a morte. Deus atende às nossas preces, mas nem sempre do modo como nós pensamos que Ele vai atender. Ele foi atendido e, embora fosse filho, aprendeu a obediência através do sofrimento. Que coisa espantosa! Jesus, como Deus, nada podia aprender. Mas como homem, ele aprendeu o ofício de carpinteiro. E aqui se diz que ele aprendeu a obediência. Que coisa! Até Jesus, em sua humanidade, teve algo para aprender com o sofrimento. Imagine o quanto o sofrimento também nos ensina tanta coisa. O sofrimento é uma escola. As pessoas mais sábias deste mundo são aquelas que já souberam suportar com paciência grandes dores. Na consumação de sua vida, ele disse, tudo está consumado na cruz, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ele, obediente ao Pai, tem direito de exigir que nós obedeçamos a Ele. E obedecendo a Ele, seremos salvos. E podemos nos aproximar dele com confiança, porque ele é um de nós, da nossa raça, ao mesmo tempo que ele é Deus. Portanto, ele serve de mediador. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Não há outro paralelo a ele. Pode haver alguém em série, mas não paralelo a Jesus. Maria Santíssima é nossa medianeira entre nós e Jesus, mas não está fazendo concorrência com ele. Não está nos levando ao Pai sem passar por Jesus. Isso não. O Evangelho hoje é da paixão de nosso Senhor segundo São João.
No domingo passado, que era o domingo da Paixão, nós lemos a narrativa segundo São Mateus, porque estamos no ano A. Se estivéssemos no ano B, leríamos segundo São Marcos, no domingo de Ramos. E se estivéssemos no ano C, leríamos segundo São Lucas, também no domingo de Ramos. Mas em nenhum domingo de Ramos nós lemos a Paixão de Jesus Cristo segundo São João. Esta narrativa é reservada para hoje, a sexta-feira da Paixão do Senhor. Porque São João, ele é um evangelista diferente dos outros três. Enquanto os outros três, que são chamados sinóticos, apresentam a vida de Jesus de maneira mais ou menos paralela, parecendo que tem o mesmo ponto de vista, daí vem a palavra sinótico, São João, que escreveu mais tarde, fala de maneira diferente. Parece até que ele apresenta Jesus contando outras coisas para completar o que os outros três já haviam escrito. Mas o que João fala é verdade. Não é lenda, não é invenção, é história. Segundo a narrativa de São João, Jesus, ao encontrar-se com os guardas que vieram prendê-lo, adiantou-se a eles, porque queria poupar os seus discípulos. A quem procurais? Jesus Nazareno. Sou eu. Quando ele disse sou eu, os guardas se afastaram. Por quê? Sou eu é o nome divino, Javé. Ninguém podia pronunciar esse nome. Falar esse nome causa susto. Novamente, Jesus perguntou, a quem procurais? A Jesus o Nazareno. Já disse que sou eu. Se é a mim que procurais, deixai que estes se retirem. Mas Pedro, que era muito impetuoso, tirou uma espada, como se fosse corajoso, para defender o mestre, e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, chamado Malco. Jesus repreendeu a Pedro, guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então Jesus foi conduzido a Anás e depois ao sumo sacerdote Caifás, aquele que havia dito, é melhor que um só homem morra por todo o povo. Foi interrogado pelo sumo sacerdote. Jesus diz, eu sempre falei às claras, nada falei às escondidas. Pergunta àqueles que me ouviram, eles sabem o que eu preguei. E aí um dos soldados dá uma bofetada em Jesus. E o que foi que Jesus fez? Mostrou a outra face? Não. O sentido de mostrar a outra face não é um sentido literal. Quer dizer, estar preparado para receber uma nova bofetada, novos sofrimentos, se isso for necessário. Jesus perguntou ao soldado, se falei mal, mostra-me que mal eu falei. Mas se falei bem, por que me bates? Jesus, na verdade, estava pronto para receber novos sofrimentos. E recebeu outros. Neste sentido, ele mostrou outra face. Então, Jesus foi enviado para Caifás, que era o sumo sacerdote. Enquanto Jesus foi conduzido a Anás e depois a Caifás, ocorreu o episódio da tríplice negação de Pedro. 3 vezes Pedro negou conhecer Jesus. A primeira vez foi uma criada. Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Não. A segunda vez foram alguns que estavam perto de Pedro, que estava se aquecendo. Não és tu um dos discípulos dele? Não. A terceira vez foi um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha. Será que não te vi no jardim com ele? E novamente Pedro negou. E nessa hora o galo cantou. Mas os judeus não tinham o poder de condenar ninguém à morte. Os romanos reservavam esse poder a si. Por isso, embora Anás, Caifás já estivessem decididos a matar Jesus, tiveram que conduzi-lo ao governador Pôncio Pilatos. E Pilatos, que era romano, não entendeu o motivo da condenação. Porém, verificando a inocência de Jesus, em vez de soltá-lo, como era o seu dever, resolveu recorrer a vários artifícios. Um deles foi perguntar se queriam que Jesus fosse solto, conforme o costume de soltar um condenado durante a Páscoa. Aí ele ficou decepcionado, porque o povo disse, este não.
Barrabás. O segundo artifício foi mandar Jesus ser flagelado. Por quê? Pensou Pilatos. Pode ser que, vendo Jesus todo sangrando e com a coroa de espinhos, que eles tenham pena e digam: já chega, já fizemos toda a maldade que queríamos. Então Pilatos apresentou Jesus a eles e disse: eis o homem, embora ele nem sequer parecesse um homem de tão desfigurado que estava. No entanto, a maldade de quem queria condená-lo persistia. Crucifica-o, crucifica-o! Um terceiro artifício é apresentar Jesus não apenas dizendo: eis o homem, mas eis o vosso rei. Fora, fora, crucifica-o! Crucificarei o vosso rei? Não temos outro rei senão César. E aí, esgotados os artifícios, Pilatos entrega Jesus para ser crucificado. O que faltou em Pilatos foi a firmeza, a coragem de defender o inocente sem compromissos com o mundo. Pilatos é um contra-exemplo daquele que não quer condenar Jesus, mas também não quer ficar mal com aqueles que querem condenar Jesus. Porém, não podemos ficar indecisos. Quem não está comigo, está contra mim, já disse Jesus. E Jesus será causa de divisões. Ele será um sinal de contradição, já disse Simeão a Nossa Senhora e a São José, ao apresentá-lo no templo. São João é o único que narra as palavras de Jesus a Nossa Senhora. Nossa Senhora estava presente ao pé da cruz e Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, que é João, diz à sua mãe: mulher, este é o teu filho. E depois diz ao discípulo: esta é a tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a acolhe consigo. Quem sou eu para receber em minha casa a mãe do meu Senhor? Poderia dizer João neste momento, em que recebeu a mãe de Jesus como sua própria mãe. Foi o presente de Jesus crucificado. Aqui ela é chamada de mulher, lembrando a primeira mulher, Eva, pela qual nos veio o pecado. Aqui ela está como nova Eva, ao lado de Jesus, novo Adão, trazendo-nos a salvação. Além de mulheres do teu filho e eis a tua mãe, João narra uma outra palavra de Jesus: tenho sede. E esta palavra lembra uma outra que também São João narra, de Jesus para a samaritana: dá-me de beber. A sede de Jesus não é tanto de água, é uma sede da nossa fé, é uma sede da nossa acolhida ao seu desejo de salvação. Ele tem sede de que nós abramos o coração para tanta graça que Ele quer nos oferecer. Aliviar a sede de Jesus deve ser o nosso desejo. Como? De duas maneiras: no sacrário e no próximo. Tiramos a sede de Jesus quando visitamos Jesus no tabernáculo. Por isso, as missionárias da caridade, fundadas por Santa Teresa de Calcutá, têm sempre diante do sacrário um crucifixo com as palavras tenho sede. E aliviamos a sede de Jesus quando prestamos socorro e alívio ao próximo, quando praticamos obras de misericórdia. Mas, para aliviar a sede de Jesus, deram-lhe vinagre. Jesus tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. Ele agora consumou, completou a obra do Pai. Já pode morrer. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Entregar o Espírito significa morrer, ou então entregar a nós o Espírito Santo, que Ele mereceu pela sua paixão. Porque o Espírito Santo só nos foi dado porque Jesus morreu, merecendo para nós o Espírito Santo. São João conta também o que aconteceu em relação aos dois outros ladrões que tiveram suas pernas quebradas. Por quê? Porque era sexta-feira à tarde, o dia em que o cordeiro pascal era imolado. E Jesus estava sofrendo e morrendo naquele momento, no lugar do cordeiro pascal do Antigo Testamento. Mas não se podia esperar até o anoitecer, porque o anoitecer já era o começo de um novo dia, já era o começo do sábado. E para evitar que os cadáveres ficassem na cruz durante o sábado,
pediram a Pilatos que quebrassem as pernas dos crucificados, porque quebrando as pernas, o crucificado perde a força de se apoiar e assim ele morre por asfixia. Fizeram isso com o primeiro e com o segundo, mas quando chegaram a Jesus para quebrar suas pernas não foi preciso, porque ele já estava morto. E São João interpreta isso em relação à prescrição do Êxodo: não quebrarão nenhum dos seus ossos. O cordeiro pascal deveria ser consumido, mas os ossos não deveriam ser quebrados. Mas, embora não quebrassem os ossos, um dos soldados, com uma lança, transpassou o seu coração, o coração de alguém já morto, e de lá saiu sangue e água. E São João dá uma importância tão grande a esta água e a este sangue que jorraram no coração de Jesus, que ele diz: aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. E São João interpreta este sangue e esta água como um cumprimento da profecia de Zacarias: olharão para aquele a quem transpassaram. Este sangue e esta água lembram o batismo e a Eucaristia. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Foi assim que Jesus ensinou a Santa Faustina a rezar, como devoção à sua misericórdia. É bonito esse gesto, porque Jesus deixou esvaziar-se todo. Não só esvaziou-se de si mesmo como Deus, fazendo-se homem. Como homem, ele se esvaziou até o limite. Ele se esvaziou morrendo e até depois de morto deixou que esvaziassem o seu coração. Para quê? Para que nós nos enchêssemos dele. E para ensinar a nós que nós temos que nos esvaziar de nós mesmos, se quisermos nos encher dele. Depois que ele morreu, nós temos dois personagens: José de Arimateia, que lhe oferece uma sepultura, e Nicodemos, que lhe traz aromas para o seu corpo. Jesus é sepultado e aí ficam em silêncio. Começa o sábado. Uma frase que só São João relata é a do diálogo entre Jesus e Pilatos, em que Pilatos diz: tu és rei? Sim, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar o testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Para que Jesus veio ao mundo? Para dar testemunho da verdade. E Pilatos então pergunta: o que é a verdade? A verdade estava na frente dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas Pilatos virou as costas e foi ao encontro dos judeus, dizendo que não encontrava culpa nenhuma, mas queria tentar soltá-lo, seguindo o costume de libertar um condenado na festa da Páscoa. Veja, Pilatos, embora tivesse consciência da inocência de Jesus, não soube receber tudo o que Jesus tinha para lhe oferecer. Se Pilatos tivesse dito a Jesus: comunica-me a verdade, tenho sede da verdade, faze-me seguir a verdade. Mas parece que Pilatos perguntou: o que é a verdade? Como quem diz: a verdade não existe. A verdade é relativa, cada um tem a sua. Para mim, a verdade agora é me livrar dessa multidão que está querendo te crucificar. Não façamos como Pilatos. Jesus é a verdade. É a verdade que nos liberta. E é pela verdade que nós seremos julgados. Nós temos que andar segundo a verdade, porque somos filhos da luz. E a luz coloca às claras tudo aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos. Neste espetáculo de tanta escuridão, eu consigo enxergar duas luzes. A primeira é Jesus. A segunda é Maria. Maria não tem luz própria, mas ela reflete a luz de Jesus. Ela está diante da cruz, mas São João faz questão de dizer que ela está em posição vertical, que ela está de pé. O que não é de se esperar, porque uma mãe vendo o filho naquela agonia, se não tivesse fé, estaria em desespero. Estaria arrancando os cabelos, arranhando a cruz, rolando-se pelo chão, mas ela estava de pé, com amor imenso ao seu filho, mas também com a esperança inabalável de que ele iria ressuscitar.
e com uma fé de que aquele era o Filho de Deus. Essa atitude de Maria deve ser a nossa. Imitando a ela que nós devemos diferir dos outros ao enfrentarmos a morte. Podemos chorar diante da morte, porque o próprio Jesus chorou diante da morte de Lázaro, e Maria certamente chorou diante de Jesus crucificado, ou com Jesus no seu colo, já morto. Mas não podemos chorar com desespero. Devemos chorar sabendo que daqui a pouquinho virá a ressurreição. E é com palavras de esperança e alegria que nós devemos terminar esta liturgia da palavra. Não somos como os outros que não têm esperança. Que Maria Santíssima, vida, doçura, esperança nossa, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvada a nossa Mãe